Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 22, versículo 9, e diz assim: O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Na matemática do céu, quem dá nunca deixará de ter. Jesus ensinou isso na prática, quando ele dividiu por 2 vezes uma certa quantidade de pão e peixes. E nessas 2 vezes, diante de uma multidão, todos viram ao vivo a multiplicação. Portanto, aquele que divide, multiplica. É assim que funciona a matemática do céu. Você deve conhecer alguém que guardou tanto, que perdeu tudo ou não conseguiu usufruir de nada do que entesourou. Nós somos canais de bênçãos, nós somos canais usados por Deus para abençoar outras pessoas. Os recursos nos chegam às mãos para dividirmos. Como cristãos, nós devemos aprender a dividir. A igreja primitiva usou muito disso. Ninguém tinha falta de nada, porque o pouco que se tinha era dividido entre eles. Eles vendiam até mesmo as suas propriedades e dividiam uns com os outros. Precisamos dividir e o resultado, segundo a palavra, será a multiplicação. Lá em Provérbios 19, 17, diz que quem se compadece do pobre está emprestando ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Deus sempre nos retribuirá, porque a roda ela gira, e muitas vezes aquele que está lá em cima tem uma hora que está lá embaixo. Lá na frente, talvez nós sejamos as pessoas que estarão precisando de uma ajuda. E Deus não esquecerá de nos retribuir conforme ajudamos no passado, pois sem perceber nós estávamos, na verdade, semeando. E é certo que nós vamos colher conforme a nossa generosidade. Mas não faça isso pensando no retorno. Ou não faça isso de má vontade. Só para mostrar aos outros que você é cristão, que você obedece à palavra de Deus. Não use isso para se exibir, para encher as suas redes sociais, para que as pessoas vejam que você é uma pessoa generosa. Você não precisa provar nada a ninguém. Apenas o teu Deus que vê em secreto te recompensará, como diz em Mateus capítulo 6, versículo 3 a 4. Mas ao que dá a esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então não precisa publicar. Geralmente, quem está precisando já foi muito humilhado pela vida. Então não aumente essa vergonha usando de selfies, de exposições desnecessárias, esperando o aplauso do mundo. Pois nossa recompensa só vem daquele que vê tudo em secreto e no tempo certo pesa todas as intenções e retribui conforme ele viu no nosso coração o nosso ato de dar. Faça tudo como se fosse para Deus. Esse é o grande segredo. Faça tudo como se fosse para Deus. Afinal, foi Ele mesmo quem disse isso lá em Mateus 25, 40. O rei respondendo lhe dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeste. Todas as vezes que você ajuda alguém, você está ajudando Deus, porque Ele que é o nosso Pai. E quando alguém faz algo para os nossos filhos,
É a mesma coisa de fazer para a gente, não é? Quem beija os nossos filhos adoça a nossa boca. Então, se você faz algo para os filhos de Deus, na verdade você está fazendo para Deus. E foi para isso que ele te mandou os recursos. Foi para que todos se ajudassem e conseguissem viver em comunidade. Quando você entender isso, que está fazendo para Deus, você nunca mais vai se preocupar se o pedinte está pedindo para usar para droga, para bebida, se ele está te enganando ou se aquela pessoa está passando por essa dificuldade porque tomou uma decisão errada. Nada disso vai importar. Você não está fazendo para Deus? Então, o que aquela pessoa fez ou o que ela fará com aqueles recursos ou com aquele alimento, aí é problema dela. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que entender que você está fazendo para Deus e Ele conhece as intenções do seu coração e Ele te recompensará. Se é para Deus que você está fazendo, tudo que você fizer é pouco perto do que Deus já fez por você. Se alegre até pelo fato de você não ser o pedinte, mas por você ter condições de ajudar. Olha só como você é abençoado. Porque muitas pessoas reclamam. Quando estão precisando sempre me procuram. Louvado seja Deus, porque sempre te procuram. E você não é o pedinte. Você é aquele que pode doar, que pode ajudar. Então se alegre no ato de dar, porque isso é sinal de que você tem. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, olha só, vocês vão ter sempre, em tudo, ampla suficiência. Vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Quem não lembra de alguém que já faleceu e que era uma pessoa muito generosa e que todas as pessoas gostavam daquela pessoa porque ela sempre ajudava? Certamente você conhece alguém assim. Por isso que a palavra de Deus diz que a sua justiça permanece para sempre. Essa pessoa sempre é lembrada com muito carinho. Então, tem gente que não entende porque não é abençoado. Não conseguem ajudar os outros, não porque não tem, porque a palavra de Deus está dizendo que generoso é aquele que reparte o seu pão. Porque também tem muita gente que reparte o pão dos outros. Eu trouxe alguém aqui para você ajudar. Eu vim pedir uma ajuda para fulano. Claro que isso pode acontecer em alguns casos, quando você não tem condições, você pode pedir ajuda de alguém para ajudar aquela pessoa. Mas a palavra de Deus diz que você deveria dividir o seu pão, ou seja, o pouco que você tem, você precisa dividir. E ao fazer isso, você está mostrando que você crê num Deus que provê, num Deus que vai multiplicar aquele teu pouquinho. Lembra da história de Elias, quando ele se encontrou com a viúva? Ela estava juntando ali um pouquinho de graveto que ela ia fazer um fogo e fazer com o restinho do trigo e o restinho do azeite um pequeno pão para ela comer com o seu filho. E ela disse que dali em diante eles morreriam porque não teriam mais o que comer. O profeta diz assim: faz para mim primeiro. E aquela mulher, como ela foi orientada por Deus que ela sustentaria o profeta, ela creu naquela palavra e fez primeiro para o profeta e deu. E vocês conhecem a história. Nunca faltou o azeite e o trigo naquela casa. E aquela casa que vivia de migalhas agora podia distribuir com os seus vizinhos a fartura que estava na sua mesa, devido à bênção que Deus lhe deu
por ela dividir o pouquinho que ela tinha com o profeta. Então, quando nós pegamos o nosso pouco e dividimos com alguém, nós conseguimos alimentar uma multidão. Porque Deus multiplica. Assim como aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Se ele fosse comer, daria somente para ele. Mas como ele entregou para Jesus, deu para alimentar 5.000 pessoas. Então, um pouco com Deus é muito. Ele consegue multiplicar aquilo ali. Então, muitas vezes, por não crer nisso, a gente retém para a gente. E muitas vezes falta para a gente. Já notou que você diz assim, eu economizei tanto e está faltando para mim, está faltando para os meus filhos. Porque você não foi generoso. Então tem gente que não é abençoada e não sabe por quê. Deus não te pediu para dividir o que sobrar ou quando sobrar. Ele te pediu para dividir o que você tem, o teu pão. Nossas renúncias na escassez, elas mostram que temos fé num Deus que pode providenciar o que nós precisamos. Você precisa se lembrar o que está escrito lá em 2 Coríntios 9:6. A colheita, ela é proporcional à semeadura. Se você muito semeou, certamente você colherá muito. Mas se você não planta nada, você espera colher o quê? Você espera que Deus use de misericórdia, que Deus tenha pena de você, da sua situação, mas você não tem pena de ninguém e da situação de ninguém. Por mais que você reclame que só tem um pão, tem gente que não tem nada. E aquele pão poderia ser dividido e aí você experimentaria a generosidade de Deus em te abençoar. Então, cuidado, porque muitas vezes você não está recebendo porque você não está dando. Porque na matemática de Deus é assim, é dando que se recebe. Então, seja generoso e Deus vai te abençoar. E Deus vai suprir as tuas necessidades e Deus vai fazer os milagres que você precisa. E Deus vai abrir portas, e Deus vai criar oportunidades, e Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Isso é real e isso acontece na vida de muitas pessoas. Nós observamos que isso acontece mais na vida de pessoas que têm poucos recursos financeiros. Eles são mais generosos porque eles sabem que Deus já os ajudou por tantos dias. O rico muitas vezes tem a dificuldade e fica julgando as pessoas com quem vai ajudar. E muitas vezes, por mais rico que eles sejam, eles ficam sem receberem a bênção espiritual do Senhor. Porque juntamente com a bênção da multiplicação, vem a bênção espiritual. O Senhor nunca vai esquecer daquilo que você fez. Porque fazendo a um dos pequeninos, você está fazendo a ele e para ele. Porque ele que gostaria de ir ali e ajudar. Mas como nesse momento vivemos num mundo de pecado que fazem separação, Deus não pode estar aqui presente. Ele usa você e eu para sermos as suas mãos aqui na terra. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a ter o que dividir. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque do pouco que temos ainda podemos dividir. E nós te pedimos, Senhor Deus, que nos ajude, toque no nosso coração sempre através do Espírito Santo, para sabermos quais são as pessoas que o Senhor quer que nós ajudemos. Se não com comida, mas com um pouco de recurso, como podemos ajudar ouvindo, aconselhando, resolvendo alguns problemas burocráticos que aquela pessoa pode não estar conseguindo resolver, ajudar até mesmo na arrumação da casa de alguém. Nós podemos ajudar de diversas formas, conforme a necessidade de cada um que o Senhor apontar. Que sejamos sempre o bom samaritano, aquele que cuida, aquele que gasta tempo e recursos para ajudar o próximo, na certeza que o Senhor sempre vai nos retribuir. Nós nunca sentiremos falta de nada, porque o Senhor sempre estará cuidando de tudo, não somente dos nossos recursos financeiros, mas de nossa vida na abundância das bênçãos espirituais.
Abençoa o teu povo para que possamos ser o diferencial nesse mundo, para que possamos ser as tuas mãos, os teus pés, a tua boca, os teus olhos de misericórdia, os ouvidos que as pessoas precisam para que elas desabafem e para que elas consigam receber de nós uma palavra de ânimo. Que a gente seja luz, que a gente seja aquele que sempre está disposto, que a gente possa pensar: estou ajudando Jesus. Que possamos sempre entender, certamente faremos tudo com alegria, sem olhar a quem. Dá-nos a tua paz nesse novo dia, ajuda-nos a nesse dia mesmo separarmos alguma coisa para ajudar alguém. Que o Senhor coloque no nosso coração o que as pessoas estão precisando e o que temos na nossa casa para ajudar. Dá-nos a tua paz, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.